Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pelo seu amor. Se você não compartilhou o link do culto, por favor, faça isso. Compartilhe o link do culto com alguém que você conhece, alguém que está precisando. Compartilhe o desafio dessa noite. E pode ser que você vai encontrar aí um coração aflito, ansioso, alguém que esteja com medo, alguém que está vivendo uma depressão. Tudo bem, William? Bom te ver, viu? Deus te abençoe. Que bom ter você aqui conosco. Muitas vezes as pessoas estão vivendo um momento de insegurança, de desamparo ou de isolamento. As lutas, as dificuldades, as tribulações, muitas vezes geram isso. Gera insegurança, gera um desamparo e leva as pessoas a ficarem isoladas. Presta bem atenção nisso. Isso aí são 3 sintomas que você tem que perceber rápido. Quando acontece alguma coisa, a tendência é as pessoas ficarem inseguras, achar que estão desamparadas e começa a se isolar. E vê como não faz sentido, porque quem pode ficar inseguro com o Deus que nós temos? Olha que forte. Quem é que pode ficar inseguro com Deus Todo-Poderoso, um Pai amoroso que nós temos? Que não cai um fio de cabelo, nem dos carecas, se não for a vontade de Deus. Amém? Não tem como, né? Não dá para se sentir desamparado. Depois que você entrega a vida para Jesus, não tem como você ficar desamparado. Porque agora não é você que tem o controle, agora é Ele. Amém? Como você tem essa sensação de que você não tem mais controle, quem controla é Ele? A outra pergunta que eu vou fazer, quem é que tem aí essa sensação que você que controla a sua vida? Então, se você está controlando a sua vida, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele que Ele vai agir. Posso ouvir amém? Não? Ó, a turma da manhã estava interagindo mais que vocês. Vocês já tomaram o café da manhã, já almoçaram, dormiram à tarde, estão com mais energia que a turma da manhã. Certo? Certo? Gente, eu vou fazer uma oração aqui agora e vou pedir para o Senhor arrebatar você. Quer não? Não, então tá bom. Olhem. Estão de jejum, começou o jejum agora. Ah, tá. Começou agora às 6 da tarde, depois de comer aquela feijoada maravilhosa no almoço. O desafio para o meu coração, para o seu coração, é a gente olhar para as Escrituras e viver a realidade das Escrituras. Amém? Quero agradecer aqui, não fiz de manhã, quero agradecer aqui toda a expressão de amor, de carinho que tiveram para com a minha vida, com a pastora Kátia, por conta do nosso aniversário de casamento e por causa do meu aniversário também. Eu fui muito mimado com os abraços, com os cartões, com os presentes, com mensagens, foi tantas coisas. Eu sou muito grato a Deus que o Pai venha retribuir 1000 vezes mais do que você retribuiu para a minha vida. Amém? Tudo que você desejou para mim, venha 1000 vezes mais para você. Pastor, e se alguém desejou mal? 1000 vezes mais. Brincadeira. 1000 vezes bênção para você. Tá bom? Eu fui muito amado, muito abençoado nesses dias. Me senti mimado mesmo pelo Pai. Não pelos presentes, porque os presentes principais foram as pessoas. E foi tão lindo ver as pessoas que estão chegando entre nós, que vão no encontro Vida Vitoriosa, que vieram no café com o pastor. Foi algo muito especial que nós vivemos nesses dias para a glória de Jesus. Amém? Então fica aqui a minha palavra de gratidão. Eu já vou direto às Escrituras. Eu estava com saudades de vocês. Rogério, você nem falou nada, Rogério. Doutora, você não falou nada para mim também? Nem falou amém, nada? Puxa, vou falar de novo para você não perder a chance. Eu estava com saudades de vocês.
Então tá bom, eu vou insistir. Até o final do culto a gente vai chegar num ponto comum aqui. Romanos capítulo 8. Quero que você abra, por gentileza. Vamos desfrutar dessa escritura maravilhosa. Palavra de Deus que é viva e eficaz, você vai acompanhando também aí a leitura. Eu vou fazer aqui alguns comentários, você pode anotar, você que tem o hábito de anotar também. Eu sei que você vai sair daqui enriquecido no nome de Jesus. O título dessa mensagem aqui, desse texto aqui em Romanos 8, é A Vida pelo Espírito. Nós temos duas opções, viver uma vida na carne ou viver uma vida no Espírito. Então diz aqui, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos dizer juntos? Portanto, agora... Essa aqui é uma notícia poderosa. Imagina uma pessoa está vivendo debaixo de culpa, de condenação, de medo, e vem essa notícia da parte do Espírito Santo dizendo, olha, portanto... Ou seja, daqui para frente, a partir de, não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus. Você imagina, você está com uma dívida no banco de aproximadamente uns 500 mil reais. Aí quando você chega para sentar com um gerente, para negociar, o gerente fala assim, olha, segundo Romanos capítulo 8, verso 1, você não tem mais nenhuma dívida. Olha como o pessoal fica feliz. Então imagine você na mesa do gerente lá e de repente vem aí a informação que não há nenhuma condenação, não há mais nenhuma dívida sobre a sua vida. É o que o Senhor está declarando para você nessa noite, no nome de Jesus. Não há nenhuma condenação para a sua vida. A turma da manhã reagiu bem melhor. Eu vou repetir como se estivesse começando agora, tá, o culto. A Bíblia diz que nenhuma condenação há sobre a sua vida. A sua dívida está quitada. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Eu tenho que provocar você mesmo, porque você não veio aqui para dormir aí dorme em casa. Não é verdade ou não? Eu estou dando para você uma boa notícia, que é para o meu coração também, é o que me sustenta, é o que me mantém de pé. Então, continuando aqui, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Libertou ou não libertou? Libertou ou não libertou? Aleluia por isso. Então, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. A lei fazia muitas coisas, tinha muitas situações que eram feitas através da lei e não conseguia cumprir o propósito. Aí o Pai Celestial resolveu dar um fim nessa questão. O que ele fez? Ele enviou o seu Filho. A gente não tem dimensão ainda, a gente não consegue raciocinar, porque nós somos muito limitados ainda, a dimensão do amor de Deus para conosco. É um amor infinito. Você imagina alguém dar o seu filho para morrer por alguém. Alguém que estava destinado ao inferno. O nosso destino era o inferno. Mas aprove ao Pai Celestial, através do seu Filho, sacrificá-lo por mim e por você. Nós não estávamos lá, mas é um fato já consumado. Eu queria que você olhasse para as Escrituras com esses olhos. O amor de Deus e o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Para ficar melhor ainda, você olha para a Escritura e fala assim, como se fosse algo pessoal. Tudo isso foi feito para a minha vida. Quantos conseguem entender? Se você começar a olhar para a Escritura com esses olhos,
você vai viver uma vida totalmente diferente. Você não vai viver debaixo de culpa, nem de condenação e nem de medo. Vai brotar em você uma ousadia, uma intrepidez, uma coragem. Nada vai te paralisar. Nem as calúnias, nem as acusações, nada. Por quê? Porque você está exatamente no lugar que Deus gostaria que você estivesse. Em Cristo. Aonde? Em Cristo. Só que isso não deixa você isento, nós vamos falar um pouco sobre isso, não deixa você isento das lutas, das dificuldades, tribulações. Jesus já tinha avisado. E não estava nas letrinhas pequenas, não, estava nas letras grandes aqui, ó. No mundo tereis, mas tende, pronto. Então não é para ficar com cara de borocochô, não é para ficar com aquela cara de raiva, ai céus, ó vida, só acontece comigo, ai eu sou o mais miserável de todos os homens. Para com isso, você é filho amado de Deus. Amém? Amém? E Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. E tem outra coisa também que eu quero lembrar para o seu coração aqui. Não tem nada que você venha fazer para que Deus ame você mais ou menos. Deus decidiu te amar do jeito que você é. Ponto. E para ficar melhor ainda, Deus ama até os seus inimigos. Os seus inimigos. Você tem algum inimigo na sua vida, Deus ama até os seus inimigos. Então não adianta nem você brigar com os seus inimigos, porque Deus ama eles também. E para ficar melhor ainda, Ele vai converter os seus inimigos e vai levar para o céu com você. Ah, eu não quero. Você não tem querer. Você vai chegar no céu e falar assim, você está aqui? Aí vai falar para você, eu achei que você não vinha também. Pense em alguém que você não gosta. Pensa. Eu já pensei em alguns. Pensa. Brincadeira. Não pensei em ninguém não. Pense em alguém que você não gosta. A sua vingança é ver essa pessoa no céu. Amém? Tudo bem, Rafael? Meu amigo querido. Ô Rafa, tudo bem, filho? Hã? Tá tranquilo? O pessoal estava com saudades de você, viu, Rafael? Rafael fez uma cirurgia e hoje ele veio no culto presencial, estava só online. Né, Rafael? Dá um tchau para a turma aí, Rafael. Olha lá, ele está lá sentado lá. Você é muito bem-vindo, muito querido, viu, Rafael? Você é o meu melhor amigo. Rafael é querido. Amém? Então, você consegue entender que isso significa amor de Deus? O amor de Deus vai além da nossa compreensão. Caminhando aqui. Verso 4. Não. 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de homem, pecador, como oferta pelo pecado. Jesus não teve pecado. E assim condenou o pecado na carne. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. É muito claro isso. Quem fica só voltado para as coisas desse mundo, para as coisas da carne, vai sempre inclinar para as coisas da carne. Mas quem quer viver na plenitude do Espírito, se esforce um pouquinho mais, porque essa plenitude vai vir sobre você, de repente, você vai viver só para Deus. Amém? Aquilo que hoje está sendo um esforço para você, vai se tornar natural. Por quê? Porque você não será mais guiado pela sua carne, mas você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Agora a pergunta é, quantos aqui querem ser guiados pelo Espírito Santo? Deixa eu ver. Amém?
Já precisa ter o desejo no coração, pelo menos isso. Porque o Espírito Santo não vem e invade assim as pessoas e pronto, agora eu vou viver na sua vida. Não. Ele te deu livre-arbítrio. Não te deu livre-arbítrio? Que se você não tivesse livre-arbítrio, você estava todo domingo na igreja de manhã e à noite. Mas você escolhe. Hoje não tinha, para muitos não tinha desculpa hoje, né? E tinha dia que estava muito frio. Hoje à tarde estava 26 graus. Olha só. Então não tinha desculpa de ficar em casa por causa do frio. Mas o que eu estou dizendo para você? Porque quando a gente começa a ser dirigido pelo Espírito, a nossa vontade é fazer a vontade do Pai. Vontade de quem? Do Pai. E eu creio muito nisso, que Deus quer nos levar a um estágio mais alto. Tem algumas coisas que Deus quer mudar, quer dar um upgrade na nossa história. Você consegue entender isso? Tem coisas que Deus quer nos elevar, quer que a gente cresça. Lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Fala que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora eu sou homem, não posso mais ficar fazendo coisas de menino. Por exemplo, chega uma fase da nossa vida que nós não podemos mais viver na base do mimimi. Faz sentido? Tem coisas que não tem mais sentido. Eu tenho que me posicionar em fé e avançar. Então, verso 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, porque a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Por isso a importância aqui de Romanos capítulo 12, nós temos uma renovação da nossa mente. Enquanto não mudar aqui, meus irmãos, não muda o resto. É uma metanoia, mudança de mente. E quando há uma mudança de mente, você não fica escravo da sua carne ou das suas vontades. Então, mudança de mente. Caminhando aqui, verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Foi aquilo que eu citei aqui hoje. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, a mente está firme em ti. Se você tiver uma mente focada em Deus, você vive uma vida de paz. Então, onde está o problema? Na mente. A mente é o coração. Por isso eu costumo dizer que algumas coisas estão a um palmo da gente. Da boca para o coração. Você pode repetir comigo? Da boca para o coração. Por quê? Com a boca você confessa e com o coração você crê. Se você não falar, não declarar, não confessar a palavra, o coração não tem conhecimento disso. E por isso não há mudança muitas vezes, porque a gente não fala. Vocês vão ver a gente repetindo isso milhares de vezes. Precisa confessar a palavra. Precisa declarar a verdade. Porque a boca fala do quê? A boca fala do quê? Você pode ver, você vai falar com algumas pessoas, só fala de futebol. Por quê? Porque o coração está cheio de futebol. E não tem problema nenhum falar de futebol. É que a boca está cheia, o coração está cheio, então é isso que fala. Agora, futebol muda a vida de alguém? Transforma alguém? Você já viu alguém falar assim, olha, o meu time, eu estava lá torcendo um dia no estádio e meu coração foi transformado. É assim, não? Não. Você sabe de alguns que chega, acabou o futebol, briga, sai nos tapas, não sei o quê. Porque o futebol não tem problema, não é pecado, mas não transforma. Se você sair após um culto, como a gente normalmente sai, e depois está falando, olha, aconteceu isso, a palavra fez isso, fui tocado, muda a vida de outras pessoas. Hoje acabou o culto da manhã, tivemos aqui esse momento, como tivemos aqui hoje à noite, ficamos aqui conversando, pessoas conversando, de um grupo de jovens, de uma outra comunidade, de uma outra igreja, eles queriam saber sobre milagres, ficaram aqui me
sabatinando, ficaram fazendo perguntas. Eles queriam conhecer, eles queriam saber. Os amigos do Alex. Eles queriam ter mais informação. Porque eles queriam viver mais essa na vida deles. Ficamos aqui, ficamos quase 40 minutos conversando sobre a plenitude da presença de Deus. Meninos cheios de fome de Deus. Então, a boca fala do quê? Vamos repetir juntos? A boca fala do que o coração cheio. Então, nós temos que ver o que está dentro do nosso coração. E começarmos a falar. Isso é viver uma vida no Espírito. Caminhando aqui, verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso aqui é muito sério. Pastor, como é que eu sei se eu agrado o coração de Deus? São as ações da minha vida. Eu estou fazendo a vontade da carne ou a vontade do Espírito? E você pode fazer a vontade do Espírito trabalhando, estudando, fazendo N coisas. Você não precisa ficar aqui nessas 4 paredes aqui que denominamos como igreja. A igreja está dentro aí do seu coração e por onde você for, a presença de Deus se manifesta. Consegue entender isso? É em todos os lugares. Em todos os lugares. Caminhando. Verso 10. 10, né? 9, só para saber se estão acompanhando. Obrigado. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o domínio do... Vou repetir para que seja bem... Vamos ler juntos esse versículo? Mas vamos ler como se vocês estivessem no estádio de futebol. Tá? Com força. Entretanto, vamos lá. Amém? Vamos ler de uma maneira como se estivesse dando uma notícia para alguém. Você vai animar uma pessoa que está ali desanimado e tal. Você vai só ter a metade do versículo. Você quer animar aquela pessoa e você vai dar essa boa notícia para ela. Como é que você falaria para ela? Vou dar um exemplo aqui. Você vai falar assim, olha, você não está mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Anima-te. É assim que você vai falar para ela, não? É? Então vamos dar um tom aí, vamos juntos? Vamos lá. Entretanto, bem forte, vocês... Amém? Pera. Está dando notícia para a pessoa. Vamos lá. Entretanto, vocês não estão... Aleluia. Essa é uma notícia maravilhosa, porque tem gente que não sabe disso. Tem pessoas que vivem debaixo de culpa, de condenação e de medo, porque não sabe que esse fato aqui é uma realidade. A nossa tendência é mais acreditar nas coisas negativas do que nas coisas positivas. A nossa tendência é mais ficar vivendo o passado, como eu falei hoje pela manhã, é mais acreditar no passado do que acreditar nas Escrituras, que nos leva a uma realidade do presente. Isso aqui é o presente. Amém? Então a boa notícia que você vai dar para o seu irmão é a seguinte: olha, você não está mais sob o domínio da carne. Fala para o seu irmão aí, você não está mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Pronto, não tem saída para você mais. Amém? No nome de Jesus. Caminhando. Verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Vou repetir. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Olha que notícia maravilhosa. Eu tenho orado por situações específicas muitas vezes com essa declaração. Se o Espírito de Jesus
o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em nós, ele vai restaurar o nosso corpo mortal. Essa declaração é para dar vida para o nosso corpo, para dar vida para a nossa memória, para a nossa mente. Tem coisa que você precisa fazer declarações de fé. Tudo está por uma oração. Eu falei hoje pela manhã que o que eu mais compartilhei quando estava lá em Orlando foi o texto de Isaías 43, 18. Não viva no passado. As pessoas que vivem no passado não conseguem viver essa realidade no presente. Certo, Sabá? Quem vive no passado não consegue viver essa realidade no presente. Por quê? Está sempre preso ao passado. Coloca para mim, depois a gente volta nesse texto depois. Coloca para mim, por favor, Isaías 43, 18. Só uma pausa aqui. Isaías 43, 18. Isso. Vamos ler bem forte, no nome de Jesus, com uma declaração de fé. Lê comigo, por favor. Vamos lá? Mais uma vez, por favor. Terceira vez para afirmar na nossa mente. Vamos lá. Nós precisamos ter a ousadia de quando alguém começar a falar muito do passado para nós, assim, olha, esqueça o que se foi, não viva no passado. Porque o passado impede a pessoa de ver o que Deus tem para ela no presente. E não consegue focar no futuro. Alguém consegue aqui mudar alguma coisa que aconteceu no passado? Tem algum mágico aqui nessa igreja? Tem alguém com essa habilidade de mudar o que aconteceu no seu passado? Consegue? Hã? Não. Por quê? Porque a ordem de Deus é: esqueça o que... Ai, pastor, mas acontece. Esqueça. A continuação do texto, por favor. O texto não para só aí, não. Vamos lá. Verso 19. Vejam. Olha lá. Vejam. Eu farei o quê? Quem não esquece do passado não consegue ver as coisas novas. Entra ano, sai ano. Está vivendo a mesma realidade porque não consegue ver. Eu farei uma coisa nova. Ela já está prestes. Oh, Jesus. Obrigado, minha irmã. Já está prestes a acontecer. Se você não olhar com essas lentes aqui, meus irmãos, você não consegue ver o que Deus quer fazer na sua vida. Está prestes? Vocês não percebem? Nós cantamos aqui, a atmosfera já mudou faz muito tempo. Já mudou na vida de muitas pessoas há muito tempo. Já está acontecendo na vida de muitas pessoas há muito tempo. Vai acontecer ainda mais na sua vida. Pode ser que já está acontecendo e você não percebeu. Por quê? Porque você precisa ver. Por isso que a Bíblia diz, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Tira, Senhor, as vendas dos meus olhos. É por isso que quando alguns jovens solteiros, moças, né? Particularmente os moços, né? Fiz orar para Deus tirar a venda dos olhos para que Ele possa ver as moças. Hoje eu fiquei tão feliz, tinha 4 jovens novos aqui, moços já, maduros. Falei, meu Deus, será que está chegando para nós esses moços também? Eu estava todo empolgado. Eu oro para que venha mais moços para essa igreja, porque tem mais mulher do que homem, né? Nós precisamos resolver essa equação rapidinho. Caminhando ali. Está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vai abrir um. Alguns estão dizendo, pastor, eu estou vivendo um deserto. Mas a Bíblia está dizendo que Ele vai abrir um caminho no deserto. Não é para você só olhar para o deserto. É para você começar a perceber que Ele vai abrir um caminho no deserto. Quantos creem? Diz assim, eu creio
que Deus vai abrir um caminho no deserto. Você pode pegar essa palavra aqui, escrever, registrar, coloca na geladeira, coloca no seu trabalho, em qualquer lugar. E coloque como palavra rema. E diga para você mesmo, essa palavra vai se cumprir na íntegra, na minha vida e na minha família. Creia nisso. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz com o propósito do qual ela foi enviada. Deus não envia a palavra por acaso. Deus não fala para os ausentes, Deus fala para os presentes. Se Deus está liberando essa palavra para o seu coração, é porque Ele quer que se cumpra na sua vida. Você crê nisso? Então, tome posse disso pela fé. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta nesse texto. Obrigado, querido. Vamos voltar para Romanos capítulo 8. Verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é outra boa notícia. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não temos dúvida que nós somos filhos de Deus. Amém? Se você entrar numa crise de identidade, se você começar a ter dúvida, né, sobre as Escrituras, questionar, aqueles malucos, né? Gente maluca, fala assim, eu briguei com Deus hoje. E quem ganhou? Quem ganhou a briga? Se você conhecer alguém, fala assim, eu briguei com Deus e ganhei. Me conta, eu quero conhecer essa pessoa. Eu não concordo com o que a Bíblia diz. Eu li hoje uma frase que eu aprendi essa semana, que diz o seguinte: o fato de você não concordar com as Escrituras não muda Deus. O fato de você não concordar com algumas coisas não vai mudar as Escrituras. Mas as Escrituras têm poder para mudar você. Amém? O fato de eu não concordo com isso, não vai mudar a Bíblia. Se eu acordar um dia maluco da cabeça e dizer, eu não quero mais crer na Bíblia, a Bíblia vai continuar sendo a mesma coisa. Mas a opinião de Deus pode mudar a sua história. É só se render. É só se... Então, deixa eu falar na íntegra esse texto, que algumas pessoas estão anotando. Deixa eu colocar aqui. Para você gravar, anotar, relembrar. Então, o texto é assim: você reparou que o fato de você pensar diferente de Deus não muda a Deus? O fato de você pensar diferente de Deus não muda a Deus. Amém? E vamos ser um pouco mais inteligentes. Vamos parar com esse negócio de brigar com Deus. Deus é Pai e Ele te ama. Amém? Mas você brigar com Deus, corra para os braços dele. Ele está com os braços abertos para te receber. Sempre. No nome de Jesus. Caminhando. Vocês não receberam espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é uma outra boa notícia que você precisa trazer na sua memória. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Ou seja, o que é de Cristo também é meu. Vou repetir essa boa notícia. Quem sabe o lado de cá me dá mais retorno. Você é herdeiro de Cristo. O que é de Cristo também é seu.
Vamos repetir para esse lado aqui. Você é herdeiro de Cristo. Pensa numa coisa que você quer muito, que Cristo tem. É seu também, tá bom? Então, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. O que é de Cristo também é seu. Vamos todos juntos. Você é herdeiro de Cristo e co-herdeiro com Ele. Então, tudo que é de Cristo também é seu. É que a nossa mentalidade precisa mudar. A minha precisa mudar. A minha mente precisa mudar. Eu preciso tomar mais posse daquilo que é de Cristo, que é meu também. Algumas coisas eu tenho tomado posse pela fé. Mas tem muito mais coisas que Deus já liberou para nós. Deixa eu desafio para o seu coração. Comece a olhar para as Escrituras e descobrir quais são as suas heranças em Cristo. Amém? Olha, o testamento já está aqui, ó, prontinho. Ó, já foi lavrado, já foi liberado. Você tem acesso a esse testamento. Você só precisa começar a buscar saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres nesse testamento. Já está pronto. Olha só, já está tudo aqui, ó. Tem coisa que a gente não tomou posse porque a gente não acessa ao testamento. Quando alguém deixa uma herança para alguém, quando alguém faz um testamento, a primeira coisa que as pessoas querem saber é o que deixaram para mim. Não é assim, não? Hã? O que deixaram para mim? Aí está lá a família toda brigando pelo testamento. Daqui a pouco vai lá, esse coelho. Ninguém quer o coelho, né? Todo mundo quer a menor parte da herança. Você já deve ter visto aí na internet. Uma coleção de quadros foi deixado para um homem que não tinha família. E fizeram um leilão. Só que tinha um quadro que era muito feio, muito feio. E ninguém queria comprar aquele quadro. Aí começou o leilão. Ninguém dava lance para aquele quadro. Até que uma pessoa deu um lance e adquiriu o quadro. Ali foi decretado que quem adquirisse aquele quadro feio ficaria com todos os outros quadros. Às vezes a gente perde de desfrutar da herança, porque a gente não toma posse de alguns termos aqui do testamento que já foi liberado para nós. Sabe o que a gente gostaria de ter? Muitas vezes é uma varinha de condom, né? A gente vai lá, tum, bate e aparece. Já está tudo aqui, ó. Já está liberado para a minha vida e para a sua vida. Quantos creem? Está aqui, ó. Nós vamos debruçar nisso, na palavra de Deus, e começar a desfrutar dessa realidade. Aí vem sobre você espírito de sabedoria e de poder. Amém? Caminhando aqui. Verso. 16 ou 18? Então vamos a partir do 17. Eu já pulei tudo aqui já. 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. Há uma expectativa de algo sobrenatural que Deus vai liberar nesses últimos dias. Nós estamos prestes a viver um grande avivamento nessa terra. Amém? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Há uma expectativa, cada reunião, cada encontro, de um agir invisível de Deus. Cada entrada no secreto, a expectativa é uma visitação da presença de Deus. Cada vez que a gente vai orar por um enfermo, cada vez que a gente vai orar por alguém, é um áudio de oração. A expectativa é que as pessoas sejam visitadas pelo poder de Deus. Amém? Hoje nós oramos, saindo daqui, oramos por uma pessoa que está lá na Alemanha. 4 horas de diferença, chamada de vídeo, dirigindo o carro, oramos por essa pessoa, na expectativa de uma visitação de Deus na vida dela, que deve estar assistindo a gente agora aqui.
Há uma expectativa sempre da manifestação da presença e do poder de Deus. É assim que tem que acontecer na nossa vida todos os dias, para a glória do Pai. Então, verso 19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra hoje, né? Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza tem expectativa que os filhos de Deus se levantem para se manifestar a glória de Deus. A glória de Deus vai se manifestar através dos seus filhos. Amém? A glória de Deus. Então, existe uma expectativa na natureza. A natureza geme. As pessoas estão sofrendo, porque está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Eu imagino quantas pessoas estão ao seu redor gemendo, sofrendo, porque os filhos de Deus muitas vezes não se apresentam com autoridade, com ousadia, com fé. Nós estamos aí num período de 21 dias de jejum, de oração. Para quê? Para que a glória de Deus venha se manifestar na vida das pessoas, no encontro Vida Vitoriosa, nos nossos cultos. Quarta-feira, no encontro da tarde. Terça-feira, nosso encontro aqui de terças proféticas. Nós queremos ver a manifestação da glória de Deus na vida das pessoas. Não é à toa que nós estamos orando, vamos orar no final, por aqueles nomes ali na urna. Porque há uma expectativa da natureza esperando os filhos de Deus se manifestarem. Olha que interessante, quando alguém pede, presta bem atenção, isso aqui vai gerar uma responsabilidade no seu coração. Olha para mim, por favor. Quando as pessoas pedem oração para você, elas têm a expectativa que algo vai acontecer através da sua vida. Por quê? Porque a natureza está gemendo na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quando alguém pede oração, é porque elas creem que algo sobrenatural vai acontecer através da sua vida. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Quantos tem o Espírito Santo de Deus? Deixa eu ver. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, há uma expectativa. E não é para colocar peso, não, é para gerar em nós responsabilidade. Nós estávamos hoje aqui no final do culto, com esses meninos conversando, eles fazendo perguntas e tudo mais. Cadê o Alex? Está aí? Daqui a pouco vem uma irmã, entra, tinha todo mundo quase ido embora. Ela, eu estou com uma dor de cabeça, pastor. E nós estávamos falando exatamente sobre isso. Né, Alex? A irmã vem, pede oração aqui. O Senhor visita ela de uma maneira sobrenatural. E na hora, ela foi curada. Os meninos ficaram todos assustados assim. Falei, mas nós acabamos de falar agora sobre isso. Olha aqui. A matéria-prima chegou. Aí nós oramos pela mulher, ela foi curada. Amém? E esse poder, essa graça está sobre a sua vida. Faz cara de quem tem o poder de Deus em você. Obrigado. Ficou melhor a sua carinha agora. Amém? Esse poder está onde? Em você. No nome de Jesus. Caminhando para o final, os irmãos do louvor podem chegar, por gentileza. Verso 23. Não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. Tem coisa que você não está vendo ainda. Tem coisa que não aconteceu como você gostaria que acontecesse. Mas você vai precisar ter paciência. Então diga para o seu irmão, você precisa ter paciência.
Amém? Precisa ter o quê? Paciência. Da mesma forma, o Espírito ajuda na nossa fraqueza. Olha uma dica para você aqui, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo vai ajudar você na sua fraqueza. Deus sabe das suas limitações, Ele conhece as suas fraquezas, e Ele vai te ajudar para que você não venha esmorecer. Quando você estiver se sentindo fraco, limitado, peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele diz o seguinte: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas precisa falar, precisa declarar, você precisa assumir pela fé. A garantia que eu tenho na minha vida é que quando eu estou fraco, eu sei que o poder de Deus vai se manifestar é quando eu estou fraco. Isso me encoraja a prosseguir. Amém? Quando eu estou fraco, eu estou forte. Essa é a garantia que nós temos. Então, da mesma forma, o Espírito ajuda a nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Nós não sabemos. Por mais que a gente ora, parece que a gente não orou nada. É assim, não? Mas Deus sabe, Ele nos ajuda. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu não sei como orar por essa situação, me ajuda. E Ele vai, com gemidos inexprimíveis, te levar a uma experiência sobrenatural. Pode ser que hoje nós sejamos levados aqui a orar com gemidos inexprimíveis, por coisas que você não sabe mais como orar. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa importante, às vezes você está orando algumas coisas que não é a vontade de Deus. Vou repetir, às vezes você pode estar orando, eu posso estar orando por coisas que não é a vontade de Deus. E no fundo a gente sabe que não é a vontade de Deus. Amém? Tem coisas que não é a vontade. É que nem uma criança aí de 11 anos fala assim: ai mãe, eu quero namorar. Deus vai responder essa oração? Só se tiver, o pai e a mãe tiver maluco, né? Mas tem coisas que não é a vontade de Deus. E quando começa a orar coisa que não é a vontade de Deus, o risco muitas vezes, presta bem atenção que isso aqui é muito sério e tem base bíblica para isso. Tem coisas que às vezes a gente pede que não é a vontade de Deus, e muitas vezes nós fazemos fora da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, lá com o povo no deserto, eles pediram algo que não era a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus concedeu o desejo do coração deles e fez definhar a alma. Misericórdia, diga comigo, misericórdia. Você conhece na história da vida aí quantas pessoas pediram. Deus não tinha aquilo para aquela pessoa, mas a pessoa deu um passo que não foi de fé e quebrou a cara. Porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 e Provérbios 10, 24. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, tem que ter esses 5 ingredientes. Tem que ser bom, perfeito, agradável, enriquecer e não acrescentar dores. Se estiver acrescentando dores, está fora da vontade de Deus. Se não está enriquecendo, está fora da vontade de Deus. O que mais? Se não está sendo bom, não está sendo perfeito e não está sendo agradável, não é a vontade. Espera com paciência. Com o quê? Paciência. E não é fácil esperar com paciência? Ou você é daquele que vem assim, ó, estou esperando com paciência. Estou esperando com paciência. E não para. Já viu alguém esperando com paciência? Fica ali com a perninha mexendo, levanta, que nem eu, não paro. Mas eu procuro esperar com paciência. Amém? Caminhando aqui para o final. Romanos 8, 28.
Sabemos que Deus age em quantas coisas? Quantas coisas? Se você gravar só isso, eu estou satisfeito hoje à noite. Todas são quantas? As boas também? E as ruins? Todas as coisas cooperam para quem? Para quem? Para quem? Para o bem daqueles que? Você ama Deus? Tem alguns que estão ainda em dúvida. Vamos repetir. Você ama Deus? Sim. Então, se você ama Deus, olha só, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles, está no plural, ou seja, vai cooperar para o seu bem e daqueles que estão ao seu redor. É maluco isso aqui. Esse é o texto mais maluco da Bíblia para o meu coração. Nós temos que parar, sentar nele e tentar entender isso aqui, ó. Pastor, como é que o que eu estou vivendo, estou passando, vai cooperar para mim? Vai, eu não sei como, mas vai. Deus conhece o começo, o meio e o fim. Certo ou não? Então, vai cooperar para o seu bem, para aqueles que estão ao seu redor, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando Deus revelou esse texto para o meu coração, eu estava descendo no elevador da minha casa. Estava passando por uma situação, comecei a falar do amor de Deus para uma pessoa dentro do elevador, e veio esse texto. Aí Deus me lembrou a situação que eu estava vivendo, e esse texto veio para o meu coração, mas foi uma explosão. Eu lembro como se fosse hoje. Então, hoje, a partir daquele momento, o que eu faço hoje? Como todas as coisas vão cooperar para o meu bem, eu só quero saber o que de bem eu vou colher. Consegue entender isso? Estou tentando traduzir o que Deus falou com o meu coração. Ou seja, se todas as coisas vão cooperar para o meu bem, quando acontece alguma coisa, eu quero saber qual o benefício disso para a minha vida, o que vai cooperar para a minha família e vai cooperar para a questão ao meu redor. É por isso que o medo, a culpa, a condenação não pode dominar o nosso coração a partir desse entendimento. Aqui, ó. Isso aqui é para a gente ficar mesmo pensando como está agora. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou, os que chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, quem vai ser contra a minha vida? Se eu sei que Deus está do meu lado, a corda vai arrebentar do outro lado. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você consegue perceber quem está do seu lado? Quem está do seu lado? É Jesus. É Ele que tem toda a autoridade, nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Ou seja, de tudo aquilo que nós já ouvimos aqui, o que nós vamos falar acerca disso? Se Deus é por nós, vamos repetir junto bem forte esse texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez bem forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos supor que está cheio de inimigos lá fora e você vai dar uma boa notícia para ele. Pode ser mais forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui no verso 36, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Deus está querendo levantar um exército de homens e mulheres cheios de coragem.
Um exército de homens e mulheres cheios de coragem. Ele pode encontrar aqui, não? Então você pode ficar em pé, por gentileza. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Homens e mulheres que se levantam na autoridade do nome de Jesus para enfrentar esses dias de batalha, de guerra espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades do mal. Deus está levantando você como um verdadeiro exército nesses dias, meu irmão, minha irmã. Por isso que esse contexto aqui de Romanos capítulo 8 é exatamente uma carta de amor dada aos seus filhos corajosos. Deus encontrou corajosos aqui hoje, não? Encontrou corajosos aqui, não? Para enfrentar o dia a dia, para enfrentar situações e circunstâncias, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como diz aqui, ó, verso 37, mas em todas as coisas somos mais. É assim que Deus te vê. É assim que Deus te vê. Somos mais do que vencedores. Você pode colocar a mão sobre o seu coração, por gentileza? Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. De como Ele te vê. Ele não te vê como um coitadinho, como coitadinha, como rejeitado, como rejeitada, como alguém que foi abandonado ou abandonada. Não, Ele te vê como um filho amado, uma filha amada. No nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui para afirmar a identidade do meu irmão, da minha irmã nessa noite, de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Revela, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. No nome de Jesus.